Good morning, good morning, good morning. Bom dia, bom dia, bom dia. Faz muito tempo eu não fiz live aqui no Instagram, mas a gente tá de volta agora. Long time we haven't done live on Instagram, but now we are back. And I'm going to call Daniel here into this live. Eu vou chamar o Daniel aqui nessa live. Já vou chamar ele. Deixa eu me explicar por que eu faço em duas línguas. Because this slide is going to be translated into other languages. Essa live vai ser traduzida nas outras línguas. Hello? Em duas línguas? Não dá. Hi, Hello, Daniel. hello. How are you doing? I'm doing good. How about you? I'm doing great too. Thank you. Oh, the reason why. Can you hear me well? Everything I good? can hear you well now. I can. Can you hear me well? I can hear you perfectly. Perfect. The reason why Good to see you. we're doing this live like this and not sitting next to each other. A razão pela qual estamos fazendo a live assim e não sentado um do lado do outro. Because I'm in Brazil, in Teresina, and Daniel is in England. É porque eu estou no Brasil, em Teresina, e o Daniel está na Inglaterra. He is on vacation. Ele está de férias lá. And I don't like to trouble him on vacation, but he was kind enough to help out. Eu não gosto de incomodá-lo durante suas férias, mas ele foi bondoso o suficiente para traduzir essa live. So it was a decision that I made kind of spontaneously. Foi uma decisão que eu tomei espontaneamente. And I made the decision because God started to speak to me for 2024. Eu tomei essa decisão porque Deus começou a falar comigo acerca de 2024. And it was very interesting. E foi bem interessante. Because yesterday I spent from the morning until the afternoon just locked into my office here praying. Porque ontem eu fiquei de manhã até a tarde no meu escritório aqui orando. And God spoke many things to me about E 2024. Deus nesse momento falou muitas coisas comigo acerca de 2024. And I did not share this with other people. E eu não compartilhei isso com ninguém ainda, com outras pessoas e ninguém. And last night, I don't know, maybe 8 o'clock at night. E ontem à noite, talvez umas 20 horas. Mateus, my son, sent me a message. O Mateus, meu filho, ele me mandou uma mensagem. And he said, E disse: he said, Dad, I've secretly been practicing my prophetic gift. Ele disse: olha, pai, de maneira secreta eu estou praticando o meu dom profético. And I got a prophetic perspective 2024. E eu tenho uma perspectiva profética para 2024. And he sent it to me. E ele me enviou essa perspectiva dele. I said, Mateus, I will not open it. I will not look at it. E eu falei para ele: Mateus, eu não vou abrir sua mensagem ainda. Because I'm doing a prophetic live tomorrow morning on Instagram. Falei para ele porque amanhã de manhã eu vou fazer a minha live de perspectiva profética no Instagram. And I don't want to be influenced by anything. E eu não quero estar sujeito a qualquer outra influência, assim, eu não quero me sujeitar a nenhuma outra influência. I will read it after my live. E eu disse para ele que leria a perspectiva profética dele depois que eu concluísse a live aqui. And then he said this. E aí ele disse: Send me yours. I promise I will not share it with anybody. por favor, me mande a sua que eu prometo que eu não vou compartilhar com ninguém. So I did. Aí eu mandei para ele. After my life is over, you can share it with anybody you want. E eu falei: depois que a minha live acabar, você pode compartilhar com quem você quiser. He sent me a message back that was really crazy. E ele me mandou uma mensagem, me retornou assim essa perspectiva profética, uma mensagem muito louca. He said, I am dancing, rejoicing, crying, and laughing. Ele disse: eu estou dançando, estou me regozijando, estou rindo, chorando. He said, I'm rejoicing because my prophetic perspective that God gave me looks like a short version of what God has given you. Ele disse: olha, porque a perspectiva profética que Deus me deu pareceu uma versão mais resumida da que Deus te deu, Rainer. So he said, now I know it's not in my mind. E aí ele disse: agora eu sei que não é só da minha cabeça. Then he said, but I'm also sad. E ele disse: mas eu também fico triste. Because I realized the seriousness. Porque eu percebi a seriedade disso. So I want to submit this with all humility. Então eu quero fazer isso com toda a humildade. We're going to keep this live saved and put it on YouTube too. Nós vamos deixar essa live salva, também vamos colocá-la no YouTube. I want to submit it with all humility because the Bible says all prophecy must be judged.
Eu quero fazer isso com toda a humildade. A própria Bíblia diz que toda profecia deve ser julgada, deve ser provada. So I don't want to come here and say, this is what God said, this is the absolute truth. Eu não quero chegar aqui e falar, olha, isso é o que Deus disse, essa é a verdade absoluta. I want to say, this is what I believe I heard from God for Eu 2024. quero dizer, olha, é isso que eu acredito ter ouvido de Deus para 2024. And I share it with very great E conviction. eu compartilho isso com grande convicção. And those who have ears, they will hear. E aqueles que têm ouvido, ouvirão. And those who don't have ears, they will never E aqueles que não têm ouvido, não ouvirão. The first thing that God said to me about 2024 is intimacy and distance. A primeira coisa que Deus me disse acerca de 2024 é intimidade e distância. You know, and it's really interesting because God speaks to me in statements many times. E é interessante perceber que Deus ele vai falar comigo, ele fala assim só com afirmações isoladas, várias vezes. You know, I understand we all have our own journey with God. I respect that. Eu entendo e respeito, lógico, que cada um de nós possui sua própria jornada com Deus. But it was just like, Reinhard, 2024 will be intimacy and distance. Ele virou para mim e falou, Reinhard, olha, 2024 vai ser um ano de intimidade e distância. And I think the Lord does that because He so much enjoys the interaction with me, and I enjoy it with Him. Eu acho que Deus faz isso, ele usa dessa estratégia porque ele gosta da jornada comigo e eu gosto também de estar nessa jornada com ele. You know, He says a statement and then I keep asking questions and interact with Him. Ele faz uma afirmação e eu faço ali perguntas e continuo interagindo assim com I said, ele. Lord, what do you mean intimacy and distance? What does that even mean? E eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer dizer isso, com isso, intimidade, distância, o que isso quer dizer? And the Lord said that the people of God will be drawn in two directions. E o Senhor me disse que o povo de Deus seria atraído por duas direções diferentes. And then He talked to me about the Bible verse in Revelations where the Spirit and the bride say, come. E ele virou e falou comigo através do versículo bíblico em Apocalipse, onde o Espírito e a noiva dizem vem. A Bíblia nos diz isso. So there will be an incredible drawing upon the people of God in two different directions. Haverá então uma grande atração no meio do povo de Deus por duas direções diferentes. More into the world and closer to the heart of Jesus. Ou as pessoas serão mais atraídas para o mundo ou mais atraídas para o coração de Jesus. And this will be, I saw in the Spirit so clearly, a really intense drawing on the hearts of the people. Vi isso no espírito de uma maneira muito intensa, essa atração no coração das pessoas. And both of these drawings will come with very great intensity. E essas duas atrações virão com grande intensidade. So the world will attract many Christians in a way it has never attracted them. O mundo então vai atrair muitos cristãos de uma maneira que nunca os atraiu antes. But the Lord will also draw His people with a greater urgency than ever before. Mas o Senhor também atrairá o seu povo com uma urgência nunca antes vista também. And we will see that there will be an impossibility to surrender to both. E nós veremos que será impossível você se render aos dois. I saw that those people who today live in compromise, like a little bit the world, a little bit the Lord. Eu vejo que as pessoas que hoje vivem cedendo, um pouquinho aqui para o Senhor, um pouquinho para o mundo, um pouquinho para o Senhor, um pouquinho para o mundo. Be forced to make a decision. Essas pessoas serão forçadas a tomar uma decisão. Either given to the strong drawing of the world or given to the strong drawing of Jesus Christ. Ou ceder para essa atração forte do mundo, ou ceder para essa atração forte também que vem de Cristo. And this will be a very serious thing this E isso year. será algo muito sério esse ano. And those people who choose to compromise and surrender to the drawing of the world. E aqueles que se recusam a ceder, a se render a essa atração vinda do mundo, They will get lost in the things of this world and don't even know that they got lost. são pessoas que vão se perder nas coisas deste mundo sem mesmo saber que se perderam. I saw Christians so lost in the things of this world and they haven't even realized it. I saw this in the Spirit. Eu vi no espírito cristãos tão perdidos com as coisas deste mundo sem que percebam que estão tão perdidos ali. And the drawing will be the drawing of the heart. E essa é uma atração que acontece no coração. But then
I saw something else. Mas aí eu vi uma outra coisa. I saw those children of God who made the decision Eu vi os filhos de Deus que tomam a decisão that they will not surrender to the drawing of the world. It doesn't matter how a attractive it decisão is. de não se render a essa atração vinda do mundo, independentemente do quão atraente ela é. But they surrender to the drawing of their beloved Jesus. Mas essas pessoas decidiram se render a essa atração do seu amado Jesus. I saw that this will create a new community of passionate, Jesus-loving and Jesus-focused people. Eu vi que isso criaria uma comunidade de pessoas apaixonadas, focadas em Jesus e focadas no amor por Ele. And they will be the answer to the darkness and the increasing disillusionment in this world. E essas serão pessoas que serão respostas para as trevas e para a grande desilusão que acontece no mundo hoje. It's so beautiful to be here with you again. Uau. I miss you so much. É tão lindo estar aqui com você. Eu fiquei com muita saudade disso. It's been a while. Ups. The second thing that I saw, A segunda coisa que eu vi, perdão, that God is going to push people to make a decision to move from learning to apply. é que God will make this God decision. will push Oh, the God people will to push the make people. the decision. Uhum. Deus vai impulsionar as pessoas ali, quase que pressionar as pessoas a tomar a decisão de sair da esfera só do aprendizado para a experiência, para a prática. In this year, we have to move from learning to applying and putting things into practice. Nesse ano nós teremos que fazer essa transição do aprendizado para a aplicação, para colocar tudo isso em prática. And I saw that the Father himself, the Father in heaven, is very serious E about this. eu vi que o pai, o próprio pai, é alguém que está num posicionamento muito sério quanto a isso. Many Christians have used the past years to learn more and more and more. Muito, many what? Sorry? Have used to learn, have used Aham. the time to learn. Uhum. Muitas pessoas estão acostumadas a aprender nos últimos anos, somente aprender. They've accumulated an incredible amount of knowledge Pessoas que acumularam uma grande quantidade de conhecimento about the Bible, about the things of God, about many other sobre a things. Bíblia, sobre as coisas de Deus, sobre muitas outras coisas. The Lord is saying, time is coming now where I'm going to bring you to the decision where you have Mas to apply it. o Senhor está dizendo que o tempo chegou onde Ele vai te trazer para esse lugar de decisão, de aplicar o que você aprendeu ou And não. here's what the Lord said to me. E olha o que o Senhor falou comigo. Those who will keep investing into learning without putting it into practice, Aqueles que continuarem investindo no aprendizado sem colocar tudo isso em prática, remember, there's nothing wrong with learning. We learn every day. lembre-se de que não há nada de errado com o aprendizado, gente. Nós devemos aprender todos os dias. But the Lord is saying, so many of my children have invested everything they had into learning. Mas o Senhor passou a me dizer que muitos dos seus filhos investiram tudo aquilo que tinham no aprendizado somente, But have not applied it, have not walked it out day by day. mas não aplicaram esse conhecimento, não desenvolveram isso no seu dia a I dia. saw as when God begins to confront his children about this, Eu vi que quando o Senhor começar a confrontar os seus filhos quanto a isso, many will come with many excuses, but God will not accept them. muitos terão muitas desculpas, mas Deus não vai aceitar essas desculpas. They will say, I don't know how to do it. Eles vão dizer, eu não sei como fazer isso. They will say, I have to learn more about it. Eles vão dizer, eu tenho que aprender um pouco mais, Deus, sobre They isso. will say, but how does it work? Mas como que isso vai funcionar? The Lord will not accept excuses anymore. Mas o Senhor não aceitará desculpas mais. So I literally saw the Father coming and confronting his children and said, you've learned it, now Então do o it. Senhor vai vir com essa presença dele para confrontar os seus filhos, para dizer, olha, você aprendeu, agora coloque isso em prática. Now look how serious this is. E olha quão sério isso é. The Lord said to me that those who will keep investing into learning without applying, they refuse to actually do it. O Senhor falou comigo, olha, aqueles que continuarem investindo somente no aprendizado, sem aplicar, sem praticar, se recusando a praticar, They will suffer a lot of different Eles- things. sofrerão muitas coisas terríveis. And not God
is doing that. It's just the consequences of them E nem é disobeying God. Deus que está gerando isso. Isso é só a consequência da desobediência a Deus. They will suffer disillusionment. São pessoas que vão sofrer da desilusão. So many of them will become so disillusioned and they won't understand it's because they're not doing what God told them E to do. muitas pessoas vão entrar nesse estado de desilusão tão grande, mas não vão entender nem o porquê que está ali, mas estão ali simplesmente por se recusarem a fazer, a praticar o que o Senhor os ensinou. You know, it is so funny. E sabe o que é tão engraçado? I wrote all this together yesterday. Eu escrevi tudo isso, anotei tudo isso ontem. Finished it last night. Concluí isso ontem à noite. And this morning in my devotional, God woke me up in the middle of E the hoje, night. pela manhã, no meu devocional, quando o Senhor me acordou ainda na I madrugada, read something that I had no idea it was even in the Bible. eu li algo que eu nem sabia, nem tinha ideia que estava na Bíblia. In the Passion in Proverbs, there is a statement that says, just do it. Na tradução Passion, no livro de Provérbios, há uma afirmação ali no livro de Provérbios que vem e diz, just do it, apenas faça. It's literally in the Bible. Está na Bíblia. And God said to me, I will not accept any more my children learning without doing. E o Senhor virou para mim e falou, olha, Reinhard, eu não vou aceitar que os meus filhos fiquem só aprendendo, sem praticar, sem ir lá e So fazer. the father himself will confront his Então, children. o próprio pai confrontará os seus filhos. So they will suffer disillusionment. São pessoas que vão sofrer dessa desilusão. Others will suffer increased frustration. Outros vão sofrer de grande frustração. And they will be so deceived that they believe if they learn more, their frustration E will essas go. pessoas estarão no nível de engano em acreditar que se aprenderem mais, essa frustração vai deixar de existir. But it will only increase. Mas somente vai aumentar. Others I saw will even suffer financial lack. Outros vão sofrer até inclusive perda financeira. Others will suffer broken relationships. Outros sofrerão de relacionamentos destruídos. Others will suffer living in deception without realizing it. Outros sofrerão assim da vida de uma vida no engano, sem mesmo perceber que estão neste engano. And the Lord showed me finally people will even enter into depression, some into very serious depression. E algumas dessas pessoas, inclusive, o Senhor me mostrou que entraram numa depressão. E alguns numa depressão muito séria. I felt this such a serious warning from the Lord. Eu senti isso como uma advertência tão séria do Senhor. It's time to roll up your sleeves, É tempo agora de você arregaçar as suas mangas, roll out every excuse that you've ever had and accepted. jogando fora todo tipo de desculpa que você tenha aceitado, Take the truth of the Bible and the finished work of the cross levando em consideração as verdades da Bíblia, da obra consumada da cruz, and everything you've learned over the last e years. tudo aquilo que você aprendeu nos últimos anos, e Do it. vai lá e faça. Step out and do it. Dê um passo de fé, tome um posicionamento e faça. I saw a great multitude of people in the vision Eu vi uma grande multidão de pessoas nessa visão, who've invested so much time, energy, and money over the last years into learning que, more. que investiram muito tempo, energia, dinheiro nos últimos anos no aprender mais, na aquisição de mais But conhecimento. they never practiced that. They never put in anything of that into practice. Mas são pessoas que nunca praticaram isso, que nunca colocaram isso em prática. And that they were just sitting around like on a seashore waiting for the next great E eu revelation. via essas pessoas assim sentados à beira da praia esperando por uma grande revelação. And the Lord came and said, E o Senhor chegava até ali e dizia: it was good that you desired and pursued knowledge. olha, que bom que vocês têm desejado e buscado conhecimento. And this will always be good. Isso sempre é uma boa atitude. But it is wisdom that will keep you on the track and will also keep you Mas fulfilled. é a sabedoria que vai te manter no trilho para que tudo isso se cumpra. And wisdom is applied knowledge. E sabedoria é basicamente conhecimento aplicado. And all of these people that I saw, Todas essas pessoas que vi, they all actually heard the Lord. They were sitting around on the seashore waiting for more revelation. But they heard the Lord to say, do it. são pessoas que ouviram ao Senhor, que estavam sentados ali à beira da praia esperando por mais uma grande revelação, mas não estavam ouvindo o Senhor dizer para eles: faça.
I saw some of them just getting up, throwing off the excuses, and started to act. Mas nessa visão eu vi algumas dessas pessoas se levantando, jogando fora todo tipo de desculpa e começando a agir. And then what I saw was it gripped me so deeply in my heart. E aí o que eu vi foi algo que me tocou, assim, me tomou profundamente em meu coração. Because these people were suddenly moving into new dimensions in God which they never Porque imagined. essas pessoas estavam de repente se movendo em novas dimensões no Senhor, dimensões nas quais eles nunca tinham imaginado. They were suddenly experiencing things that I've been dreaming about for many, many years. São pessoas que passaram a experimentar de determinadas coisas que estavam já sonhando em viver por tantos anos. Some of them didn't, and they just missed the opportunity. Mas alguns não se levantaram para esse posicionamento e perderam a sua oportunidade. And then the vision changed. E aí essa visão mudou. And I saw 5 incredible things. E eu vi 5 coisas incríveis. I saw, first of all, an unlimited amount of talents. Eu vi tides? Talents. Talents. Eu vi muitas pessoas assim com uma quantidade ilimitada de talentos, de dons. So I suddenly saw, it's like almost a bag from heaven filled with talents. Eu vi como se fosse um grande saco, assim, uma sacola vindo do céu cheia de talentos. And then I saw unlimited financial E aí resources. eu vi recursos financeiros ilimitados. And then the third thing, I saw opportunities that never existed before. E eu vi, de repente, oportunidade. Uma terceira coisa que vi foi oportunidades que nunca tinham existido antes. The fourth thing I saw is open doors. It's like whoosh, and doors flung open A everywhere. quarta coisa que vi foram portas abertas, assim, de repente, portas se abrindo em todos os lugares. And the fifth thing I saw is people connections. E uma quinta coisa que vi foi conexão de pessoas. God himself released connections of people that his purpose can be fulfilled. Que o próprio Deus estava ali liberando conexões para que o propósito dele pudesse ser cumprido. All of that was released from heaven, and people didn't have to force themselves to make it happen. Tudo aquilo estava sendo liberado do céu e as pessoas não precisavam ficar forçando isso para acontecer. These 5 things were just waiting there to be accessed. Essas 5 coisas estavam ali esperando para serem acessadas. Remember, here are the Lembre- 5 things. Lembre-se dessas 5 coisas, vamos listá-las. Unlimited amount of talents, Talentos ilimitados, unlimited financial resources, recursos financeiros ilimitados, new incredible opportunities, novas incríveis oportunidades, doors, portas abertas and people connection to E fulfill a purpose. e conexão de pessoas para um propósito. Look closer in this vision. Mas ao olhar de uma maneira mais próxima ali naquela I visão, saw an angel guarding these things, almost like the angel was protecting them that nobody could eu access vi them. um anjo guardando essas coisas, quase como se ele estivesse ali guardando, protegendo, para que ninguém acessasse. I thought, this doesn't fit. E eu pensei, isso não tá normal. So I was just sitting in my chair here behind me, and I said, Lord, what is E this? eu estava ali sentado assim na minha poltrona, que inclusive está aqui do meu lado agora, fiquei perguntando, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Why is the angel guarding it, and what from? Por que esse anjo está guardando tudo isso? And the Lord responded to me. O Senhor me respondeu, He's guarding it from the people who are not walking by true faith. ele está guardando, retendo isso das pessoas que não têm andado pela verdadeira fé. Who walk in their own strength, Pessoas que têm andado na sua própria força, depending on their own abilities, dependendo de suas próprias depending habilidades, on their own gifts and talents, dependendo somente dos seus próprios dons e talentos, those who are not applying the things that God has taught them. e não estão aplicando as coisas que Deus os ensinou. Angel is stopping them from accessing these things that belong to O them. anjo está ali impedindo essas pessoas de acessarem aquilo que já pertence a eles, Because they're not walking by porque faith. eles não estão andando pela fé. They're trying to access the things of heaven by natural force and Eles natural têm- means. Tentado acessar aquilo que vem do céu por uma força e por meios And naturais. this will never happen. Isso nunca acontecerá. Then I saw people trying to access these resources E aí eu vi pessoas tentando acessar esses recursos
by manipulating, deceiving other people, being dishonest. Manipulando, enganando outras pessoas, sendo desonestos. It's like they try to find a way to get these Pessoas things. que estavam tentando arrumar um jeitinho ali de acessar essas But it was coisas. in a human way. It was outside the Mas ways of isso God. estava sendo feito de uma maneira humana, fora dos meios de Deus ali. It was not done by simple faith in applying what God has taught them. Isso não era feito através de uma fé simples, na aplicação daquilo que Deus os ensinou. And I saw that what it looked like, some people actually grabbed some of those things. Eu vi o que me parecia que algumas dessas pessoas conseguiam se apossar disso. It looked like some people actually, suddenly, they created opportunities, they created financial resources. Se de repente algumas pessoas conseguissem sim criar os seus recursos financeiros, as suas oportunidades. They pushed doors open. Pessoas que estavam ali forçando a abertura de portas. And suddenly I saw all of E this de was fake. repente eu percebi que tudo isso que eles tinham acessado era falso. It was just a copy, it was not pure. Era só uma cópia, não era algo puro. It actually looked to me like all of these things were made of wood. Parecia para mim que tudo isso que era produzido por esse esforço humano era feito de madeira. But these 5 things that I saw coming from heaven, they were all pure gold. Mas essas 5 coisas que eu vi vindo do céu eram feitos de puro ouro. So a lot of people will access a copy of this and deceive other people and themselves. Então muitas pessoas acessarão cópias disso e vão acabar se enganando e enganando outras pessoas. But it's not the real thing from God. Mas isso não é algo real que vem de Deus. And then I see that the people that access actually the real thing from God by simple surrender and putting into practice what they've E eu learned. vi que as pessoas que estavam acessando aquilo que vem de Deus pela simples rendição, pela fé e aplicando aquilo que eles já tinham aprendido, That these people began to truly experience things that they've never experienced before. é que essas pessoas passavam a experimentar verdadeiramente de coisas que elas nunca tinham experimentado antes. And you know, I saw that this caused such a revolution on the earth. So many people were touched. E eu percebi que isso causava tamanha revolução na Terra, sobre essa Terra. Muitas pessoas revolucionadas por isso. I saw multitudes. It looked to me like millions. Eu vi multidões, assim, o que me parecia era na casa dos milhões. Young people that said, I've learned it, I'm going to apply it now. Pessoas que falaram, olha, eu aprendi isso aqui, agora eu vou aplicar. And the Lord is going to confront his children. E o Senhor vai confrontar os seus filhos para que eles pratiquem. The third thing that I saw, Uma terceira coisa que vi, and some of you might have to watch it again and write the points down, and we're going to post it on YouTube too, so I understand it's a lot. e algumas pessoas vão ter que assistir essa live novamente, vir anotando todos esses pontos, tudo isso vai ficar gravado aqui e no YouTube, eu entendo tudo isso, eu entendo que é muita And coisa, the Holy Spirit will help you. mas o Espírito Santo vai te ajudar. The third thing that I saw is an increased upheaval in the world. Uma terceira coisa que eu vi é uma grande comoção no mundo And an instability in governments e and nations. instabilidade em governos e nações. So when the Lord told me this, I was very hesitant. E quando o Senhor falou isso comigo, eu hesitei muito em acreditar. Very, because I said, Lord, am I just thinking this because the world is in such a mess? Eu fiquei me perguntando, será que eu estou só pensando isso porque o mundo está nesse caos, está nessa bagunça? You know, and I took a long time to really waiting upon the Lord before I wrote this down. E demorou muito tempo, assim, até que eu ponderasse tudo isso diante do Senhor para anotar isso também. I wanted to make sure that I didn't pick something up just, you know, in my own heart from what's going on in this world. Porque eu queria me certificar que eu não estava só, assim, absorvendo tudo isso em função daquilo que está acontecendo já atualmente neste mundo. I wanted to make sure that I really hear God. E eu queria me certificar que eu estava ouvindo a Deus. But then the Lord took me into a vision. E o Senhor me deu uma visão. He really confirmed to me that it's Him. E Ele confirmou que era Ele mesmo quem estava falando isso comigo. In this vision, He took me into a place which I don't know where it is geographically. I have no idea. E nessa visão Ele me levou para um lugar em que eu não tinha ideia de onde era geograficamente. But He took me in the spirit into a room behind closed doors. Mas Ele me levou no espírito, assim, num lugar assim que estava com portas fechadas. There were people with human influence, power, and E authority. havia ali pessoas com uma influência humana, com poder, com autoridade. And the meeting was
secret. It was top E secret. aquela era uma reunião secreta, assim, altamente secreta. And these important, powerful people, E essas pessoas importantes, poderosas, they were planning and developing very, very evil plans to destroy lots of people. eles estavam planejando e desenvolvendo ali grandes planos para destruir muitas pessoas. I cannot describe to you how awful that place Eu não was. consigo te descrever assim quão terrível era este lugar. These people have been handed over to their own blindness because of their own choice not to see. São pessoas que foram entregues à sua própria cegueira pela escolha que eles tiveram de não enxergar mesmo. And as I was in this room in the spirit, Enquanto eu estava neste lugar no espírito, I saw the spiritual world totally open to me. eu vi o mundo espiritual se abrindo diante de mim assim plenamente, totalmente. I saw that today these powerful people with great authority in this world who were planning secretly destroy many people. Vi que hoje essas pessoas assim de grande autoridade no mundo que estavam planejando destruir muitas I pessoas, saw that today they're nothing more but muppets in the hands of a lot of evil spirits. percebi que essas pessoas na realidade eram só como marionetes nas mãos de espíritos perversos, espíritos You know, malignos. they're just like these puppets where somebody else pulls the string. Como essas marionetes onde outros estão ali controlando. And I saw that a lot of demonic powers were actually pulling the strings of these men. E eu vi que muitas forças demoníacas estavam ali controlando essas marionetes. Then the Lord took me back over the past. E aí o Senhor me levou ali para o passado. And He showed me how He's given these men over and over again opportunities to repent, but they refused to. E ele foi me mostrando que ele tinha dado oportunidades para o arrependimento para todas aquelas pessoas, mas aquelas eram pessoas que se recusavam. They chose to do evil things. They chose to plan these Essas eram things. pessoas que escolheram fazer coisas terríveis, planejar essas coisas terríveis. God, in His kindness, kept giving them opportunities to repent, but all of them refused to. Deus, em sua bondade, continuava a dar a eles oportunidades para o arrependimento, mas eles se recusavam a se arrepender. Now they have been given over to demonic powers and they don't E realize it. agora eles tinham sido entregues a poderes demoníacos sem mesmo perceberem. They believe that they are in control, but they don't even understand they have surrendered it to the devil. Eles acreditavam que estavam no controle sem que primeiramente tivessem entendido que eles estavam já sob domínio do diabo. And then I was taken out of this room E again. aí eu fui retirado daquele lugar. And I saw also that what these people are planning in this room, they're going to enforce. There's going to be a lot of horrible things happening in 2024. Eu vi assim que essas coisas planejadas por essas pessoas para a destruição de muitos, isso acontecerá. Coisas terríveis vão acontecer em 2024. A lot of people are going to enforce terrible things on humanity. Muitas pessoas vão ali colocar sobre a humanidade coisas terríveis. But then suddenly I was taken out of the room and I saw the people, the general people. Mas de repente eu fui tirado daquele lugar e vi ali as pessoas num conceito mais geral. And I saw a lot of Christians, or God's people. E eu vi muitos cristãos, povo de Deus. And then the Lord spoke to me and gave me a very serious warning. E aí o Senhor falou comigo e me deu uma advertência muito séria. He said, my children who believe in the security of their own governments and countries will be shaken. Ele disse que os meus filhos que acreditam na segurança dos seus governantes e dos seus países serão abalados. And the Lord was very serious. O Senhor falou isso de uma maneira muito séria. It doesn't matter what country you live in and what government is in your country. It doesn't matter. Independentemente do país em que você mora, do tipo de governo que você tem atualmente, não importa. Even if you have your favorite government in your country. Mesmo que você tenha o seu governante favorito aí no seu país. The Lord said very clearly to me, those who believe in the security of their own governments and countries will be shaken. O Senhor me disse claramente isso, que aqueles que acreditam na segurança dos seus governantes e dos seus países serão abalados. And then he said, with almost like a smile. E aí ele disse quase que com um sorriso em seu rosto. He said, for those who have learned to trust in the Lord
will experience that what their hearts have been waiting and longing for. E ele disse: aqueles que aprenderam a confiar no Senhor experimentarão daquilo que o seu coração tem A ansiado. time of victory and power. Um tempo de vitória e poder. So 2024 is my year of victory and power. Então 2024 vai ser o meu ano de vitória e poder. So it's time to trust in the Lord and no other human being. Então é hora de confiarmos no Senhor e não confiarmos em seres You humanos. all of our trust in Him, and we will experience victory and power. Colocando toda a nossa confiança nele, nós experimentaremos de vitória e poder. You can decide what 2024 will be for you: victory and power, or Então- shaking because you put your trust in human governments. Então é você quem vai decidir se 2024 vai ser um ano de vitória e poder ou se vai ser um ano de abalo por conta da sua confiança ter sido depositada nas figuras de governo humana. Do you know, when I saw all this, I had this sensation. I'm not saying God spoke. I just Sabe- had this sensation. Quando eu vi tudo isso, eu tive uma sensação. Eu não estou dizendo que Deus falou, mas eu tive uma sensação ali ao ver tudo isso. Okay, so take a little like parenthesis, and now I'm not saying God said this. I just said this sensation. Eu vou falar agora sobre a minha sensação. Então vamos dar uma pausa aí no que Deus estava dizendo. Só vou compartilhar o que eu senti. And the feeling was like those who truly trust in the Lord, it doesn't really matter what government is in their country. It makes no difference. O sentimento que eu estava tendo ali é para que aqueles que realmente confiam no Senhor, não importa de jeito nenhum o governo que eles têm em seus países, não faz diferença nenhuma. It might make a difference in the country, but it makes no difference in their lives. Pode até fazer uma diferença no país como um todo, mas nas suas vidas individuais ali, não faz. Their lives will be as firm as can Essas be. serão vidas que vão estar firmes no seu máximo, potencial máximo. And then I saw something that I didn't understand in the beginning. E aí eu vi algo que eu não tinha entendido ali no começo. I saw two very evil forces. One was coming from the east, one was coming Eu from vi- the west. E duas forças malignas terríveis vindo do leste e vindo do oeste. They were rising up and they were coming towards each other. Eram forças que estavam se levantando ali, vindo ali à beira de uma colisão. And, you know, it looks like they were coming to clash. E parecia que eles iriam colidir mesmo. And I didn't understand it. It's like one comes from the west, one comes from the east, and they're very evil. E aí eu não estava entendendo assim, duas forças malignas, uma vinda do oeste, outra do leste. So I said, Lord, what is this? E aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? And the Lord showed me that it's metaphoric. East and west is metaphoric. E o Senhor me mostrou que aquela era uma representação metafórica do leste e oeste. Now, I don't know if it also has a physical application. I don't know if there is a physical army from the west and a physical army from the east rising up. I don't know these things. I don't get into these things. It's not what I do. Eu não sei se há uma aplicação física no sentido de ali forças vindo do leste, forças do oeste, ali ocidente, oriente. Eu não sei disso, não é algo que eu estou muito envolvido. Time Bible prophecy figuring out is not what I do. Inclusive, assim, eu não sou uma pessoa aí que está nesse meio de interpretação das profecias do fim dos tempos, não é algo que faço. But I've seen from east and west two evil forces really forcefully rising up. Mas, de qualquer maneira, nessa visão, eu vi duas forças malignas uma vinda do oeste e outra vinda do leste. And the Lord saying me, this is metaphoric. E o Senhor falou comigo, olha, isso é metafórico. The evil force from east stands for control and domination. Was that? The evil force from the east stands for control and domination. Ok, as forças malignas do leste, elas representam dominação e controle. And the evil force from the west stands for moral evil. E moral evil. Moral evil. E as forças do leste representavam uma perversidade moral. And these are two strong forces that will try to bring a lot of damage to the people of God also. E essas eram forças que estavam tentando trazer muito dano ao povo de Deus também. So there will be an incredible force, a spiritual force of trying to control and dominate our lives. Haverá então uma força espiritual tentando controlar e dominar as nossas vidas. There will
also come another force of moral evil that is trying to take over the Christians. Mas também terá ali uma outra força dessa perversidade moral tentando dominar os cristãos. To call right what is wrong and call wrong what Para is fazer right. de algo que é errado certo e daquilo que é certo errado. To pervert the things of Para God. perverter as coisas de Deus. And these two forces will be so E strong. essas são duas forças que serão tão fortes. And the Lord showed me that a lot of children of God are tempted to judge one but accept the other. E o Senhor me mostrou que muitos dos teus filhos estavam ali na tentação de julgar um, mas de aceitar essa outra, julgar uma força, mas aceitar a outra. A lot of Christians will be very tempted to call very evil control and domination. Muitos cristãos vão ficar muito tentados a rotular como algo perverso essa dominação, esse controle, por exemplo, But they have accepted moral evil, mas vão ter aceitado ali uma perversidade moral and vice versa. e vice-versa. And the Lord said to me, we as the children of God, we must not judge one as more evil as the other. They're both evil in the eyes of God. E o Senhor falou para mim que nós, como filhos de Deus, não deveríamos julgar um ou o outro como algo perverso. Nós devemos julgar essas duas forças como forças perversas. Because there are evil is behind both of this to try to destroy the people. Porque há perversidade, há algo maligno por detrás dessas duas forças tentando destruir o seu povo, tentando destruir as pessoas. And the Lord said, don't even ever give in to temptation to take sides. Both are evil. E o Senhor virou para mim e falou, não ceda à tentação de tomar partido, porque os dois partidos são terríveis. Step back and act only when the Spirit of God tells you. Então você deve dar um passo para trás e somente agir quando o Espírito de Deus te falar para agir. So the Lord told me, don't get involved in these two sides. O Senhor falou para mim, não se envolva nesses dois lados. Then he gave me a very serious warning E aí ele me deu uma advertência muito séria. that many Christians that will not resist the temptation to get involved, Que muitos cristãos que não resistirem à tentação de se envolverem but they will start to fight one of those two forces. e vão começar a lutar, a resistir uma dessas duas forças, They will themselves get sucked into it without perceiving it. essas pessoas vão acabar estando no meio, serão tomadas por essas forças sem que They percebam. will be in a war that they are not called to be part of. São pessoas que estão ali participarão de uma guerra que eles não foram chamados para ser parte. So we are supposed to step back and act only when the Spirit of God Então nós tells us. devemos dar esse passo para trás ali, ficarmos tranquilos e agirmos somente quando o Espírito de Deus falar para agirmos. Understand control domination from the east and moral evil from the west. Both are forces that God opposes. Entendendo que todo esse controle e dominação do leste e todo esse valor moral deturpado do oeste são coisas malignas que Deus se opõe. The fourth thing that God showed me, yes, there's more. E uma quarta coisa que Deus falou comigo, sim, tem mais coisas que Deus falou comigo. So thank you, Daniel, that you've taken this time on your vacation. I'm very, very grateful. Oh, that's all right. I appreciate this. I'm so impacted. Eu tô super impactado. And the fourth thing that God showed me, this really, really E matters to me. a quarta coisa que o Senhor falou comigo, e isso me desestruturou Because demais. it's something that He's been talking to me already for a few months. Porque isso é algo que já tem falado comigo por alguns meses. And I felt the Lord inviting all of His children into this in 2024. Eu senti o Senhor convidando todos os seus filhos para isso em 2024. He said, 2024 will be a year of greater rest and greater fruitfulness. Uau! Ele disse que 2024 seria um ano de maior descanso e maior frutificação. Uau! And when I questioned the Lord about this paradox, E quando eu questionei o Senhor acerca desse paradoxo, remember, a paradox is paradox means this. um paradoxo basicamente é Reality always lies in the balance of two seemingly opposites. onde a realidade está ali basicamente no equilíbrio entre duas coisas. Because greater rest and greater fruitfulness, they seem very opposite. If you Porque- want to be more fruitful, you have to do more. Se você pensar que grande descanso geralmente não está associado a grande frutificação, porque se você quer frutificar mais, você tem que fazer mais. But the Lord was
very clear. 2024, I'm inviting all of the children into greater rest and also greater Mas o fruitfulness. Senhor falou isso de uma maneira muito clara para mim, que em 2024 ele estava convidando todos os seus filhos a maior descanso, mas também a maior frutificação. We will do less and have greater results than ever before. Faríamos mais e teríamos mais resultados do que antes. We will have more Wow. free time than we've had before and have more fruitfulness than we had before. Teremos mais tempo livre do que antes, mas teremos mais frutificação do que antes. And the Lord is saying, those of my children who really believe this, trust me for this, O Senhor falou comigo que aqueles dos meus filhos que acreditarem em mim, confiarem em mim nisso, they will advance so fast. são pessoas que avançarão tão rapidamente, They will have greater and more lasting results. pessoas que terão resultados maiores e mais duradouros, They will be more at rest than ever before. pessoas que estarão num descanso maior do que antes. It will not only be a state of rest, Não. but it will be a practical reality. Não será só um estado de descanso, mas uma realidade prática também. The Lord said to me, they will have much more time to even rest physically. E o Senhor falou comigo que eles teriam, os seus filhos que aceitarem esse convite, teriam mais tempo de descanso físico mesmo. You know, when the Lord said to me, I said, Lord, I'm in. Quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, Deus, eu tô dentro. I'm going to work less in 2024, but I will have the most fruitful year ever serving Jesus. Eu vou trabalhar menos em 2024, mas eu sei que terei o ano mais frutífero. This is the invitation of God for His E people. esse é um convite de Deus para os seus filhos. And you know, the Lord showed me so many details about this. O Senhor me deu vários detalhes acerca disso. Those who will do the things of God the way they used to, Aqueles que continuarem fazendo as coisas de Deus da maneira que faziam antes, they will enter even more in greater stress. eles vão entrar no estresse ainda maior And they miss what God is doing in 2024. e vão perder o que Deus está fazendo em 2024. So, I am readjusting everything in my life. Então eu estou reajustando tudo em minha vida. Get ready, Daniel. Se prepare, Daniel. It was so beautiful when the Lord showed this to me. Wow. Greater rest, greater fruitfulness. Olha, isso foi algo tão lindo quando o Senhor me mostrou isso, que haveria mais descanso, mas haveria mais ainda frutificação. And the Lord gave me this incredible Bible verse, which I've loved since I was in my 20s. E o Senhor me deu um lindo versículo bíblico, um versículo que eu amo desde a minha juventude, Isaiah 30, verse 15. Isaías 30:15, For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, porque eis que diz o Senhor, o Santo de Israel, in returning and rest you shall be saved. serás salvos no retorno e no descanso. In quietness and confidence shall be your strength. E na quietude e na confiança está a sua força. Uau. So the Lord showed me how so many of His children have worked so much, so hard, and have also achieved fruitfulness. E o Senhor me mostrou tantos dos seus filhos que trabalharam tanto, se esforçaram tanto para alcançar a frutificação, e realmente alcançaram a frutificação. And then He told Mas me, aí ele me disse, but time is so short and so serious, you need a higher level of fruitfulness. mas o tempo que estamos agora nos aproximando, ele é tão sério e tão curto que nós precisamos acessar um novo nível de frutificação. And you cannot achieve a higher level of fruitfulness with the same way you worked in the past. E ele diz, não, mas não dá para acessar esse novo nível de frutificação da mesma maneira que você estava trabalhando no passado. You can only achieve the same level of fruitfulness. Você trabalhando o tanto que você tem trabalhado vai ficar no mesmo nível de frutificação. But the Lord said, that's not good enough for what's E ahead. o Senhor diz, isso não é bom o suficiente para aquilo que está diante de You vocês. need a multiplied Nós fruitfulness. precisamos de frutificação The multiplicada. Lord said, and that's what I'm offering my children, but it only happens with less work. E o Senhor disse, é isso que estou oferecendo aos meus filhos, mas isso acontecerá somente com menos trabalho. And this paradox has kept me talking to Jesus for the last 2 days. E essa fala paradoxal de Jesus me manteve nessa interação com ele nesses últimos 2 dias. And then He said this to me. No, write this down, put this on your heart, put this on your fridge, write E ele me everywhere.
disse isso, olha, gente, anote isso, coloque na sua geladeira, coloque no seu coração, coloque isso em todo lugar. Here's what he said. Olha o que ele disse. We must stop endless meetings trying to find the strategies and solutions. This is not the way ahead. Nós temos que parar com essas infinitas reuniões tentando encontrar a solução mais prática, porque esse não é o caminho que devemos seguir. The Lord told me so O Senhor clearly me mostrou claramente that this is a divine order for que his essa children. é uma ordem divina para os seus filhos. Don't walk into 2024 the way you've lived until now. Não ande em 2024 da mesma maneira que você tem andado até agora. Don't think that greater fruitfulness comes by greater effort and greater work. It's not going to happen. Não ache que maior frutificação vai acontecer simplesmente por mais trabalho. Não vai acontecer assim. Don't think by more endless meetings you will find the strategy and solutions that you need for fruitfulness. You won't. Não ache que com mais infinitas reuniões vocês encontrarão as oportunidades e soluções para aquilo que vocês precisam, porque vocês não encontrarão. God has allowed this, but now it's a new season we are walking into. Deus permitiu isso, mas agora estamos entrando numa nova estação, gente. And this is what he told me. E olha o que ele me disse. He said, if you truly learn to Ele rest, disse, se você aprender verdadeiramente a descansar. and then he said a phrase that was very, really E aí- hit hard. E ele fez uma afirmação que tocou meu coração. He said, if you truly learn to rest and choose to work less, Ele disse, se você verdadeiramente entrar nesse descanso, escolhendo trabalhar menos, sit at his feet, sentando-se aos pés dele and in true faith believe e crendo na verdadeira fé mesmo, that there are new strategies available for you that have never been released on this de que há earth. novas estratégias disponíveis para você que nunca estavam disponíveis antes na Terra, You will discover them, apply them, and surprise the people você irá around you. descobri-las, você vai encontrá-las e vai surpreender as pessoas ao seu redor. Let me say that Deixa eu again. te dizer isso novamente. If you learn to rest and choose to work less, Se você se você aprender a descansar escolhendo trabalhar menos, if you sit at his feet in true faith, e se você se sentar aos pés dele no verdadeiro descanso, then you will find new strategy that the world doesn't even know você about. encontrará novas estratégias que o mundo ainda não conhece. This will push you into this new level of E fruitfulness. isso vai te catapultar para esse novo nível de frutificação. You see 2024 a year of victory, a year of power, a year of working less and having greater fruitfulness. Perceba que 2024 é um ano de poder, é um ano de vitória, é um ano de trabalhar menos, mas de ter muito mais frutificação. Olha que ano incrível. It's an exciting year. Esse vai ser um ano de muita empolgação. And then two more things, 5 and 6. Vamos para duas outras coisas, a quinta e a sexta coisa que Deus falou comigo. Thank you for being so patient here with us. Gente, muito obrigado por estarem tão pacientemente aqui conosco hoje. The fifth thing that God showed me is this. A quinta coisa que o Senhor me mostrou é, He said that the high will be brought down and the low will be exalted. ele disse que os elevados serão rebaixados e os rebaixados serão elevados. It was very strange. It was almost like I was taken inside of the heart of E God. isso foi uma experiência quase que estranha. Parece que eu fui levado ali para dentro do coração de Deus. I saw, I'm a person who feels very Eu sou uma strongly. pessoa que sente as coisas de uma maneira muito intensa. I saw and I felt a deep sadness in the heart of God. Eu vi e senti uma profunda tristeza no coração de Deus. And when I tried to find out what is this deep sadness in his heart, E quando eu tentei descobrir qual que era, o que que era aquela profunda tristeza no coração dele, then suddenly the Lord showed me he's very sad about the inversion of justice among his De children. de repente ele disse que se entristecia muito com essa inversão de justiça em meio aos seus filhos. God's heart is sad in general about the inversion of injustice. O coração de Deus, ele se entristece de uma maneira geral aí com essa inversão de justiça, But God specifically is very sad that among his children the inversion of justice has become very mas de common. uma maneira muito específica Deus se entristece que em meio aos seus filhos, que tem sido também muito comum essa inversão de justiça. And he's going
to bring the high down, and the low he's going to exalt. E aqueles que estão elevados serão rebaixados, e aqueles que estão rebaixados serão exaltados. And then he said to me this, E aí ele disse, because this was not the heart of Jesus, it was the heart of the Father. que isso nem foi o coração de Jesus, foi o coração do próprio Pai. And then he said, in my great love for my children, I will begin to discipline. Ele disse, no meu amor profundo que tenho pelos meus filhos, eu começarei a discipliná-los. Saw a strong discipline of Father God among his own children here. Então eu vi uma grande disciplina ali do coração do Deus Pai para os seus filhos quanto a isso. And when I saw that the discipline of the Father is coming to his children, E quando eu vi a disciplina do Pai vindo aos seus filhos, I saw that many of God's children are going to resist it. eu vi que muitos dos filhos de Deus começarão a resistir isso. They're going to blame the enemy. São pessoas que vão culpar o inimigo, They're going to blame other people. vão culpar outras pessoas, They're going to blame circumstances. são pessoas que vão culpar as circunstâncias. But then the Lord said to me, Mas aí o Senhor falou comigo, but my wise children, mas os meus filhos que forem sábios, they will perceive that it is a loving discipline of me that is coming to them. eles vão perceber que essa é uma disciplina de amor vinda de mim, vinda para essas pessoas. They'll open their hearts for that. Eles abrirão seus corações para isso. And here is what this discipline of the Father will do. E olha o que essa disciplina do Pai vai causar. First of all, it will cause the inversion of justice to be revealed within the people of God. Primeiro de Among tudo, the isso vai, people of God, should I say. isso vai levar essa inversão de justiça a ser exposta em meio aos filhos de Deus. So in other words, God will start to expose injustice Em among his people. outras palavras, Deus vai começar a expor a injustiça em meio ao seu povo. And I saw it's almost like hundreds of thousands of prisoners running totally free and celebrating. E eu vi como se isso gerasse ali a libertação de centenas de milhares de pessoas aprisionadas, de repente encontrando a liberdade e celebrando isso. They have walked in the valley of oppression, and overnight they will be in the mountain of glory. São pessoas que andaram nesse monte da opressão e da noite para o dia eles estarão na glória. So if you've been part of the inversion of justice, of injustice of people of God, Então, se você é parte desse sistema de inversão de justiça, de injustiça em meio ao povo de Deus, don't worry, the Father's discipline is on the way. não se preocupe que a disciplina do Pai está a caminho. He's going to take you out of your prison of oppression. He's going to put you in the mountain of glory. Olha, se você está sendo injustiçado, ele vai te tirar dessa prisão da opressão, mas vai te colocar nesse monte da glória. But if you have been a person that have inverted justice and treated God's people unjustly, Mas se você é uma pessoa que está aí neste papel de ser alguém injusto, de estar propagando essa inversão de justiça em meio ao povo de Deus, Father's discipline is coming to you this year. Accept it and don't fight it. a disciplina de Deus vai chegar à sua vida neste ano. Não resista a essa disciplina, aceite ela. The Lord said to me, at this time, there are some things that are very, very important. 4 things. E o Senhor me disse que durante esse tempo há 4 coisas que são muito importantes. You know, when suddenly those who've suffered oppression and injustice will be Quando released. de repente essas pessoas que sofreram dessa opressão, dessa injustiça forem liberados. From their own brothers and Essa sisters. injustiça vinda dos seus irmãos e irmãs. First of all, the Lord said to me, tell my people they must resist the temptation to bring justice to themselves by their own Primeiro power. de tudo, ele disse, fale para os meus filhos que eles devem resistir à tentação de trazer justiça pela sua própria força, pelo seu próprio poder. Don't do it. That's what I'm going to do. O Senhor disse, não tragam justiça, sou eu quem trarei a justiça. Second thing he told me to say to you, Uma segunda coisa que ele me disse para falar para vocês, don't lose focus of the Lord in the Não. process. perca o foco do Senhor em meio ao processo. In fact, this was so serious. The Lord said to me, those who lose focus in the process, they will turn into oppressors themselves. Na realidade, aqueles que perderem o foco durante o propósito, durante o processo, they will what? Sorry? They themselves will turn into oppressors. Desculpa. Aqueles que perderem o foco durante o processo, eles mesmos se tornarão em opressores. They will, without
realizing, become oppressors. Sem perceber, se tornarão opressores também. So remember, Então, lembrem-se, the inversion of justice upsets the heart of God. I was in his heart, I felt the pain. essa inversão de justiça entristece o coração de Deus. Eu estava ali no coração dele sentindo essa dor. Don't worry, the Father's discipline is on the way. I saw his Father's discipline E coming não here. se preocupe, porque essa disciplina do Pai está a caminho. Eu vi essa disciplina do Pai chegando para este ano. So if you've suffered from inversion of injustice, of justice, Então, se você tem sofrido dessa injustiça, dessa inversão da justiça, the Father will bring you justice. o Pai vai trazer justiça. Keep your focus on Jesus, not what's happening around you. Mantenha o seu foco em Jesus, não naquilo que está acontecendo ao seu redor. Don't focus on the shaking, the rattling, and all the mess. Não coloque o seu foco assim no abalo, em toda essa bagunça. Thirdly, Terceiro, the Lord said to me, you have to choose intentionally a life of gratitude and o praise. Senhor disse, você tem que escolher uma vida intencional de louvor e gratidão. That must become your lifestyle. Esse deve ser o seu estilo de vida. And fourthly, Quarto, don't hold grudges against those who've inverted justice in your life. Don't do that. não guarde rancor contra as pessoas que foram injustas para com você. Não faça isso. Let it go. Abra mão disso Forgive. e perdoe. And the Lord gave Yes. the word for those who will suffer the discipline of the Father because they have inverted justice. E o Senhor me deu uma palavra para aqueles que, para as pessoas que cometeram essa injustiça, essa inversão de He justiça. said, those who have inverted justice and have made my heart very sad, Ele disse, aqueles que inverteram a justiça, e isso entristeceu tanto o meu they coração, must remember that my discipline comes because of my deep love for them. eles devem se lembrar que a minha disciplina só vem por conta do meu profundo amor por And they eles. must humbly surrender to my discipline. E eles devem se render humildemente à minha disciplina. And as they do that, E ao fazer isso, I saw that they were so quickly restored eu vi que eles foram tão rapidamente and they restaurados were used by God more powerfully than they had before. e eles eram usados por Deus mais poderosamente do que antes. And now Uau. they walked in a new spirit of grace and the spirit of E compassion. agora eles andam num novo espírito de graça, um novo espírito de compaixão. But I also, unfortunately, saw some people being very angry as all this E happened. infelizmente eu vi pessoas também muito iradas em meio a todos esses acontecimentos. And they got into prison of bitterness and aborted the purpose of God in their lives. E eles entraram na prisão da amargura e abortaram a promessa de Deus em suas vidas. The Uau. Father's discipline is on the way. Então a disciplina do Pai está a caminho. His heart hurts over the inversion of O justice. coração dele dói em meio a essa inversão de justiça. And the last thing that the Lord showed me, the sixth E thing, uma sexta coisa que o Senhor falou comigo. thank you people for buying batches. You're very kind people. Obrigado, gente. Vocês que estão comprando os seus, vocês são muito The bondosos. sixth Uau! the sixth thing that the Lord showed me, Uma sexta coisa que o Senhor me mostrou. He said, is the fulfillment of promises and hope restored. Ele disse que esse é um ano de cumprir, de promessas e de esperança I restaurada. saw so many children of God have lost all hope. Eu vi muitos filhos de Deus que perderam toda a esperança. And the Lord showed me why that happened. E o Senhor me mostrou por que que isso aconteceu. Because they thought that they had believed the promise of God, but they actually É porque didn't. eles achavam que acreditavam na promessa de Deus, mas não acreditavam. And they were so disappointed that the promise of God did not fulfill itself. E eles ficaram tão decepcionados que a promessa de Deus não tinha se cumprido. They actually believed that they really did believe the promise of God, but they never truly believed it. Eles acreditavam que tinham crido, tinham a fé ali naquela promessa de Deus, quando na realidade eles nunca tiveram fé para o cumprimento daquela And promessa. now they've come to such a place of hopelessness. It's almost like, what's the point of believing this? No more. E agora eles chegaram em tamanho estado de desesperança, naquela atitude do, por que que eu vou acreditar nisso? Não tem mais esperança para mim, não. I saw people who believed for the healing, thought they believed for the healing, but they never really did. And now they're totally hopeless. Eu vi pessoas que achavam que estavam crendo pela sua própria cura, e aí, por que não acreditaram, não viram resultado, e agora estão em tamanha desesperança.
I saw people who thought they believed for provision, but they really never did, and it didn't come, and now they're so disillusioned. Eu vi pessoas que acharam que acreditaram na sua, que estavam acreditando pela sua provisão e essa provisão nunca chegou e agora eles estão tentando achar outras soluções. So I saw countless people totally hopeless and promises unfulfilled. Eu vi incontáveis pessoas completamente desesperançosas com promessas não It cumpridas. was a very sad Foi picture. uma imagem muito triste. And then the Lord came and said, "Here is my word to them. It's the year of the fulfillment of promises and hope restored." E o Senhor falou comigo, olha, esse é o ano para o cumprir dessas promessas ainda não cumpridas e da restauração da minha esperança para eles. And some of these people, they believed in the beginning, but they stopped believing. E algumas dessas pessoas acreditaram, creram no começo, mas deixaram de crer no processo. They allowed doubt and circumstances to take them away. São pessoas que permitiram que a dúvida, que as circunstâncias os distraíssem. And this is why the promises never came into E é fulfillment. por isso que as promessas não foram cumpridas. But the Lord said, "My spirit in his kindness will breathe new life to those promises and dreams." Mas o Senhor disse, o meu espírito em sua bondade, vai soprar nova vida para essas promessas, para estes sonhos. And then I saw a really wonderful but strange scene. E aí eu vi uma cena muito estranha, mas maravilhosa. Suddenly it was De light. repente, assim, uma luz se manifestou I was awake in the spirit. e eu estava ali acordado no It was espírito. almost like I was traveling the world looking at the children of E- God sleeping. Parecia que eu estava ali, desculpa, isso era durante a noite, e eu estava acordado no espírito e a sensação é como se eu estivesse voando ali pelo mundo, vendo os filhos de Deus dormir. People were literally As sleeping. pessoas estavam literalmente dormindo. And I could see what they were dreaming. E eu pude perceber ali o que eles estavam sonhando. And the Lord said, E o Senhor está dizendo, my spirit is giving them literal prophetic dreams to restore the hope that was o destroyed. meu espírito está dando a eles sonhos, literais, sonhos mesmo durante a noite para restaurar aquilo que eles tinham perdido a esperança. Many of you will dream and suddenly remember, oh my goodness, this is what God told me 10 years ago. Yes, and you will rapidly experience it. Muitos de vocês então vão sonhar durante suas noites de sono mesmo, e vocês vão se lembrar que isso era algo que Deus já tinha prometido, sei lá, 10 anos atrás, e de repente vocês se apropriarão disso novamente e vão crer e vão ver o cumprir. With these literal prophetic dreams will come a new hope and a new incredible excitement into your heart. E com esses sonhos literais mesmo, esses sonhos durante a noite que vocês tiverem, nova esperança chegará ao coração de vocês. And then the Lord said to me, tell my E children, aí o Senhor disse para mim, fale para os meus filhos. rise up from your ashes of shame and walk in the love of Jesus for you. Levantem-se das cinzas da vergonha e andem no amor de Jesus por vocês. Shake off your disappointments Jogue fora todo tipo de and decepção allow the hope of the Holy Spirit fill you again. e permita que a esperança do Espírito Santo te encha novamente. Eu vou te dizer isso novamente. Rise up from your ashes of shame. Levantem-se das cinzas da vergonha. Walk in the love of Jesus for you. Ande no amor de Jesus por você, Shake off your disappointments jogando fora toda decepção, and allow the hope of the Holy Spirit to fill you again. permitindo que a esperança do Espírito Santo te encha And novamente. as I saw literally prophetic dreams being released to people who will give them dreams that God said to them, but it was disappointing. E ao ver ali esses sonhos proféticos liberados do Espírito a essas pessoas sobre coisas que eles já estavam decepcionados por não verem o cumprir, And then life came with that. e aí vida vinha com esse sonho. Suddenly I saw a multitude of people singing, dancing, and rejoicing. De repente eu vi multidões de pessoas cantando, se regozijando, dançando. And I said, Lord, what is this? E eu perguntei, Senhor, o que é isso? He said, these are my children who dance right into new hope,
new faith and the fulfillment of the promises. E ele disse: esses são os meus filhos que vão dançar nessa nova esperança, nessa nova fé para ver o cumprir de suas promessas. So dance, my friend. Então dancem, amigos. Dance by faith. There is new hope. There is promises restored. It's all there for you. Start dancing now. Dance pela fé, sabendo que há nova esperança, há novas promessas a serem cumpridas na sua vida. Dancem. That's my prophetic perspective 2024. Essa é a minha perspectiva profética para 2024. I'm gonna walk my dog in the heat, and then I'm gonna read Mateus' prophetic Uau! Agora eu vou levar meu cachorro para passear aqui no calor de Teresina e vou ler a perspectiva profética para 2024 do Mateus Correia. Guys, thank you for supporting us Gente, with badges. muito obrigado por nos apoiarem com os selos. Share this life. It's going to be safe. Share it with all of the people of God that you know. Let's get it out. Gente, eu vou deixar essa live salva, então compartilhe essa live com os filhos de Deus, com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Vamos espalhar essa mensagem. Soon translated in German. Thank you so much. A minha equipe vai em breve traduzir também essa perspectiva para o alemão. Também muito obrigada a vocês que estão fazendo isso. And Daniel, thank you that you've taken the time in your vacation. You're a very kind man who serves Jesus so well. Daniel, muito obrigado por ter destinado tempo nas suas férias. Você é um homem bondoso que serve a Jesus. Thank you. I appreciate the opportunity. I love this. 2 weeks I'll see you again. Daqui 2 semanas nós nos vemos. Guys, we love you. Nós amamos vocês, gente. I enjoy doing these lives. Maybe I will do some more. Não, eu gosto bastante de fazer essas lives. Talvez vou fazer mais. Thank you, thank you, thank you. Let's make this the best year of our lives. Vamos fazer desse ano, gente, o melhor ano das nossas vidas. Muito, muito, muito obrigado. Make it the lives of victory and power. Façamos as nossas vidas este ano, vida de vitória e poder. Restore our dreams and start to live in new strategies. Restaurando os nossos sonhos, vivendo em novas estratégias. Work less and have greater fruitfulness. Trabalhando menos e tendo mais frutificação. Wherever in the world you are, ciao, ciao. Aonde você estiver no mundo, tchau, tchau.